Ok? O inciso 6º, para quem está acompanhando aí na Constituição, está dizendo assim, ó, ações que envolvam indenização por danos morais, e aí ele liga o IMA, ó, decorrente das relações de trabalho. Então, dano moral é um pedido de reparação cível, mas eu posso pedir uma reparação cível na Justiça do Trabalho? Posso, desde que essa reparação tenha como fundamento uma relação de trabalho. E aí, só para você ter uma noção, o dano moral, só a título de curiosidade aqui mesmo, ele pode ser pré-contratual, contratual ou pós-contratual. Como assim, Diego? O dano moral pré-contratual, ele ocorre quando o evento danoso aconteceu antes da formalização do contrato de trabalho. Poxa, Diego, como é que a empresa vai ser responsável para pagar uma indenização por dano moral se nem contratou o cara ainda? Exemplo. Presta atenção. Eu vi um caso uma vez, que esse eu não advoguei nesse processo não, mas eu vi quando eu fui fazer uma sustentação no processo. Aí eu estava no TRT e vi esse caso lá. O caso era o seguinte, o cara trabalhava numa empresa em Salvador, e aí participou, viu o anúncio de uma vaga de uma empresa de São Paulo, e participou do processo seletivo à distância. E aí ele foi passando etapa por etapa, sempre à distância. Quando chegou na última etapa, a empresa disse, ó, você vai vir aqui, para poder a gente fazer uma entrevista com você, que é a última etapa, mas fique tranquilo que é só uma entrevista. A gente vai custear a sua vinda, a sua estadia e a sua volta, para você participar. E aí, se você ficar aqui, inclusive, já vai até assumir a vaga. Beleza. O que foi que ele fez? Pediu demissão. E foi. A empresa pagou, ele foi. Chegou lá, na entrevista, disseram para ele que ele não tinha idade suficiente para assumir o cargo. Não podiam ter dito isso logo no começo, porque provavelmente ele mandou os documentos, né? Qualquer documento que ele tenha mandado tinha data de nascimento. E aí disseram que ele não tinha idade para assumir o cargo. Ele voltou com a mão na frente, a outra atrás. Trocou o certo pelo duvidoso. Que na verdade era certo também, né? Sei lá. Quando ele voltou, entrou com a ação, a Justiça do Trabalho condenou a empresa a pagar R$12 mil, que é o chamado dano moral pela perda de uma chance. E aí, o não satisfeito, o advogado dele recorreu, e o TRT simplesmente dobrou o valor da indenização para R$24 mil. Eu não era o advogado dele, mas queria que fosse, né? Nesse caso, que entrar um valorzinho legal. E aí, ele ganhou essa indenização, não sei se recorreu ao TST, mas nesse dia eu vi que o TRT dobrou o valor da indenização. Beleza? Nem tinha formalizado o contrato ainda, mas já foi condenado a pagar o dano moral. O dano moral contratual é aquele em que o evento danoso ocorre durante o contrato. E aí eu podia passar 20 dias aqui citando exemplos sem parar, porque acontece o tempo todo. Então não vou nem citar nenhum exemplo aqui, que é o mais comum. E tem também o dano moral pós-contratual. O que é esse dano moral pós-contratual? É quando o evento danoso ocorre após a terminação do contrato de trabalho. Aí você deve estar aí pensando, bom, Diego, se é possível o evento danoso antes, é possível se o evento danoso for depois também. Mas me dá um exemplo aí, só para eu entender. Vou dar um exemplo que aconteceu com uma empresa que eu advogo. O cliente chegou para mim e falou, Diego, eu estava aqui no meu gabinete, no escritório, e aí de repente recebi uma mensagem no WhatsApp de uma funcionária que a gente acabou de dispensar semana passada. E o WhatsApp, quando eu abri a mensagem, ela me mandou um vídeo. E no vídeo, me permitam contar, ela estava nua, dançando, rebolando, mostrando o que tinha direito, e o que não tinha direito ela também estava mostrando no vídeo. Detalhe, Diego, quando eu terminei de ver o vídeo, repare, ele viu o vídeo todo, né? Quando eu terminei de ver o vídeo, eu estava ainda aqui digerindo para saber o que é que eu ia fazer, e de repente bateram na porta.
Um outro funcionário da empresa abriu e falou: você recebeu o vídeo de fulana? Todo mundo da empresa recebeu o vídeo. Todo mundo recebeu o vídeo dela. E aí, Diego, o que é que eu faço? Falei, primeiro não precisa me mandar o vídeo. Já confio em você. Já confio em você. Mas não tem muito o que ser feito. Dei alguma orientação para ele para proibir qualquer tipo de circulação de informação, divulgamos os funcionários, fizemos o que tinha que ser feito. E aí é esperar passar o prazo de 2 anos, porque se passar 2 anos vai prescrever e ela não vai poder falar nada mais disso. Pronto, beleza. Resultado. Você deve estar aí curioso ou curiosa, querendo saber por que fulana mandou o vídeo para todo mundo. Fulana teve o celular roubado. O ladrão pegou o celular, viu o vídeo e mandou para absolutamente todos os contatos do WhatsApp. Grupo da família, todo mundo. Moral da história, quem sabe faz ao vivo, viu? Vou logo avisando a vocês aí, quem sabe faz ao vivo. Esse negócio assim, manda aí o nudes. Eu vou apagar. Não apagou não, viu? Não apagou não, estou logo avisando, não apagou não, viu? Ó, a outra aqui já está ligando, apague. Já está ligando aqui, pegou essa... Calma, filho, espera acabar a aula, depois você vai falar com ele. Ela já estava ligando aqui, olha, apague esses negócios, viu? Calma, espera acabar a aula. Eu sei que tem gente preocupada aí, né? Vou ver, vou pedir para olhar o celular. Tem uma pasta secreta ali, na certa, escondendo. Ah, manda nudes aí. É assim, ó, eu vou aí lhe mostrar. Tem que ser assim, quem sabe faz ao vivo, né? A gente tem um funcionário aqui do curso, que também ficou famoso, muito famoso, fez um vídeo, não é com nudes, mas esse funcionário é o único funcionário daqui do curso, que é empregado do curso, porque aí vocês vão entender o que é que eu estou falando agora, que está aqui na sala. Patrick. Ficou famoso, um vídeo de Patrick, se quiser depois eu mando para vocês. Ficou famoso aí, foi, no vídeo. O que é que Patrick estava fazendo? Eu não sei o que foi que aconteceu, mas ele estava sentado no chão, largado, ouvindo Marília Mendonça, com uma caixa de som desse tamanho, e ele dando um monte de tapa na caixa de som. Eu até hoje não entendi o que foi que a caixa de som fez nele, para ele estar agindo daquela forma grosseira com a caixa de som, mas ele estava assim, num ímpeto, numa revolta assim com a caixa de som, e batendo, e não sei o quê. Ficou famoso, viralizou aí o vídeo de Patrick, ficou famoso, e ele chorando e abraçando a caixa, ele não sei, um negócio de amor e ódio com a caixa de som. Professor Fabão, pô, meu irmão, você é o cara, viu? Professor Fabão tá aí, eu chego aí já. E aí, observe, ele abraçava a caixa de som, professor de vocês, direitos humanos aí, velho, o cara é fantástico, viu? Fantástico. A galera de casa vai conhecer depois. E abraçava a caixa de som num amor, e depois dava uns tapas, eu não sei o que é que era, mas ele estava na relação de amor e ódio. Depois eu mostro o vídeo dele aí, ficou famoso. Então, você já sabe esse negócio aí, manda uma foto aí, manda aquele vídeo. Vou aí lhe mostrar, viu? Eu sei que tem gente preocupada, ninguém vai querer sair da sala agora, porque senão vai se entregar, mas está aí nervosa, a outra aqui está mexendo as pernas, está aqui tremendo as pernas, balançando assim as pernas. Calma, espera a aula acabar, depois você vai brigar lá e vai pedir para pagar, tá? Depois você vai reclamar lá, tá? Agora já era. Se tiver que mandar, agora eu achei estranho que a outra já ligou. Na hora ela pegou o celular para ligar assim, deve ter a vida, viu? Um bocado. Vamos lá, presta atenção. Então, existe o dano moral também, que é o dano moral pós-contratual, que eu comentei aqui. Temos também o inciso 7º, que fala das penalidades impostas pela fiscalização do trabalho. Então, se, por exemplo, a fiscalização do trabalho impuser uma penalidade a uma empresa, por exemplo, determinar o fechamento de uma empresa, que a empresa estava toda irregular, e a empresa quiser discutir essa penalidade, ela vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, porque essa penalidade tem como fundamento a relação de trabalho que a empresa tinha com os funcionários. Beleza? Tem mais? Tem mais 2 incisos. Esse inciso 8º agora é o que eu quero que você tenha mais atenção.
tá? Porque você precisa entender. E eu vou descomplicar ele aqui para você, não se preocupe, tá? Eu tenho aqui o inciso 8º, que diz assim, ó, que compete à Justiça do Trabalho, aí tem assim, executar de ofício as contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças que proferiram. Não está mais ou menos assim? E aí observe, um detalhe importante. Aí muitos advogados não sabem e acham que contribuição previdenciária você vai ajuizar na Justiça do Trabalho. Mas não é assim. Existem 2 tipos de contribuições previdenciárias, e com base numa teoria desenvolvida também por um ousado, eu vou mostrar a você como é fácil. Tem 2 casos, caso 1 e o caso 2. E eu vou mostrar a você que apenas esse caso 2 é que a gente vai poder processar na Justiça do Trabalho. Caso 1, eu trabalhei numa empresa e a empresa não pagava o meu INSS, não recolhia o INSS, as contribuições previdenciárias. E aí, quando eu fui dispensado, fui no INSS e vi que não tinha nada lá. Eu vou entrar com essa ação na Justiça do Trabalho? Não. Por que não? Porque o credor das contribuições previdenciárias não sou eu, é o INSS. INSS vai para a Justiça Federal. Então, nesse caso, essa ação vai ser uma ação ajuizada na Justiça Federal. Ok? Essas contribuições previdenciárias que surgiram no contrato de trabalho, eu chamo de contribuições originárias. Por quê? Porque são originárias do próprio contrato de trabalho. Então, essas contribuições originárias, você não vai achar esse nome na prova, é só para você entender. Mas essas contribuições previdenciárias originárias, essas serão demandadas na Justiça Federal. Ok? Beleza? Agora o caso 2. Eu entrei com uma ação, reclamação trabalhista contra a empresa, pedindo que a empresa seja condenada a me pagar as horas extras que ela não me pagou. Eu recebia R$1.000 de salário e uma média de R$500 de horas extras. Como a empresa não pagava minhas horas extras, ela só pagava as outras verbas, 13º, férias e tal. Quando ela pagava 13º, férias, FGTS e INSS, ela pagava com base em 1.000 ou 1.500? Com base em 1.000, porque ela nem me pagava as horas extras. Inclusive o meu INSS ela pagava com base em 1.000. Só que eu entrei com uma ação pedindo para que ela pagasse as horas extras. Hora extra tem natureza salarial, portanto integra a remuneração do empregado. Na verdade, a empresa deveria ter me pago, o que é que eu quero lhe dizer na prática, que a empresa deveria ter me pago tudo com base em 1.500 e não com base em 1.000. Aí a Justiça do Trabalho foi lá e disse, não, condeno a pagar as horas extras e os reflexos. Quando a empresa é condenada a pagar as horas extras, faz sentido eu dizer para você que vai surgir uma diferença de 13º, porque pagava com base em 1.000, mas agora vai ter que pagar com base em 1.500. Faz sentido eu dizer para você que vai surgir uma diferença de FGTS? Faz sentido eu dizer para você que vai surgir uma diferença de contribuições previdenciárias? Sim. Então, essa diferença dessas contribuições previdenciárias já pode ir direto para a execução na Justiça do Trabalho. Não passa nem pela fase de conhecimento. Já passa direto para a execução. Inclusive, a Justiça do Trabalho pode executar de ofício. Por quê? Porque essas contribuições previdenciárias só surgiram por causa de uma sentença trabalhista. E aí, essas contribuições previdenciárias do caso 2, eu chamo de contribuições previdenciárias derivadas. Por que derivadas? Porque derivaram de uma sentença trabalhista. Elas só existem por causa de uma sentença trabalhista. Aquelas primeiras, que são as originárias, elas sempre existiram porque são oriundas do contrato de trabalho. Já a do caso 2, são derivadas de uma sentença, só surgiram por causa da sentença trabalhista. Então, essas vão poder ser executadas, inclusive de ofício, na Justiça do Trabalho.
Ô Diego, e por exemplo, se eu estou fazendo um acordo trabalhista com a empresa, estou na audiência, fiz o acordo. No acordo, surgiu diferença de contribuição previdenciária também. Essa diferença de contribuição previdenciária, se a empresa não pagar, eu executo na Justiça do Trabalho ou Justiça Federal? Justiça do Trabalho. Por quê? De onde foi que surgiu essa contribuição previdenciária? Num acordo. A decisão que homologa o acordo não é uma sentença? Então, essas contribuições previdenciárias não surgiram por causa de uma sentença trabalhista? Então, se a empresa não pagar, eu vou executar de ofício na Justiça do Trabalho. Então, eu tenho o caso 1, as contribuições originárias. Porra! Senta aí. Caso 5, caso 6. Tudo bom? Caso 7. Tudo bom? Certinho, você quer falar alguma coisa? Deu para perceber, né? Deu para perceber. E aí, pessoal, tudo bem? Rapidinho aqui. Só aproveitar essa... Não, fica do meu lado aqui. Só aproveitar esse momento importante. Rapaz, esse ar-condicionado, vamos para cá. Vamos. Aqui. Ó. Quem não quer abraço de Diego, né? Não tô com... Isso aqui é aquela rinite, não é coronavírus, não, graças a Deus. Pessoal, é o seguinte, ó. Rapidinho aqui interromper essa... Não é aula, isso é um show. Aliás, assim, vocês trouxeram o ingresso? Porque aqui é show, aqui não tem aula, aqui tem show. E Diegão, assim, nosso prata da casa, sucesso absoluto. Pessoal, é o seguinte, rapidamente, duas coisinhas aqui. Primeiro, e aí são dois recados para o presencial e uma notícia para todos, tá? Para o presencial, a gente conseguiu, com a livraria parceira, pedir os vademecums, que a gente combinou aqui, que todo mundo vai ter uma caixinha de lápis de cor e um vade, para poder estudar, que é a forma de você sedimentar assunto. Eu já falei isso, repito, a prova de OAB é bem legalista. Legalista é o quê? Pega o artigo e transforma o artigo em questão. A gente aqui, como professor, mata os assuntos todos, é obrigação nossa. Mas se você em casa chega na aula e grifa o artigo tal, CLT, artigo tal, grifou, a absorção de conteúdo é muito maior. É a memória fotográfica, você sabe, né? Quando você vê, não está sabendo o que está errado e a memória lhe alerta que está errado. Rapidinho aqui, ó, eu estava dando aula em segunda fase e aí eu falei assim, pessoal, remédio constitucional, mandado de segurança, tem um nome em latim, muitos não sabem, é Rite, né? Rite. É assim que não é right, tal, que é latim, não é nada, né? Rite. Resumindo, aí quando eu fui falar, uma colega fez assim, professor, eu acho que é com W. Aí eu peguei e escrevi com W, não escrevi com R, e minha cabeça ficou, aquela foto, sabe, todo mundo tem isso, né? Fotográfica, memória. Aí eu, rapaz, não é com W, essa foto não está batendo na minha cabeça, o subconsciente, percebe? E memória fotográfica. Aí, enquanto dava aula, a gente tem essa possibilidade hoje em dia, né? Já tem costume. Eu aqui no WhatsApp, memória de segurança latim, remédio Rite com R. Fiz a memória fotográfica. Então, a gente quando pede, pessoal, quando a gente instrui vocês para fazer esse tipo de estudo, em cima de artigo de lei, a gente sabe exatamente o potencial de aproveitamento que você tem quando você faz isso. Aí, voltando... qualquer VAD serve, a verdade é essa, atualizado, claro. A gente conseguiu aqui um VAD com um descontaço para o pessoal poder comprar aqui. Eu soube que custa R$200 aí fora, eu acho que vai chegar a 130 e alguma coisinha, já é uma despesa menos para você ter. A gente, pessoal, está disponibilizando, vocês virem, material de apoio, vale para todos isso, não vale? Pessoal, material de apoio que praticamente é um livro. A apostila de Diego, de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, eu posso dizer a vocês, sem qualquer vaidade, é melhor do que muito livro que tem aí fora, já há anos vendendo, nem se compara. Esse material você recebe gratuitamente com o curso, com o carinho que o curso lhe tem. A gente faz e dá para vocês, tá? Para os amigos de casa, não tem jeito, imprime, né? A gente pede que você não passe pela internet, porque envolve direito autoral, isso é documento do curso, mas você imprime e usa para estudar. Inclusive, material com 1.400 questões de 1.500 agora, que a gente teve atualização, quase 1.500, que é propaganda enganosa, né? 1.480 questões, né, de prova, de OAB, e nós fizemos um combinado já no dia que eu estava aqui, hein, pessoal. Vai fazer qual das 1.480?
todas, não foi isso? Combinado de amigo e irmão, beleza. Contei até de Júnior, que fez todas, sempre um bom aproveitamento. Para os amigos de casa, pessoal, material grande. Para o pessoal do presencial, amanhã, não, sábado, com mais calma, eu vou estar aqui também, a partir de sábado, vamos passar uma lista, para que todo mundo que quiser comprar o material já encadernado, já passou, antes de eu falar, beleza, melhor ainda, mas vem cá, quem não assinou a lista, assina depois, porque a gente só vai, o pessoal da Xerox só pode fazer a cópia de quem tiver com a lista, senão ele pode fazer a mais, não vender, e também envolve a autorização do curso, que o direito autoral é do curso também, tá bacana? Então, tenha atenção com relação a isso, assinem isso, e o VAD, acho que segunda-feira ou terça, no máximo, está disponível aqui. Aí você compra e usa também. Bacana? E o aviso para todos é o seguinte, a gente sempre conversa aqui, enquanto professor aqui, seus amigos, a gente está, pessoal, admirado com o início desse curso, viu? Olha, geralmente, esse volume de atenção, esse volume de energia, ele só acontece no meio do curso em diante. A gente já começou agora, vocês dando um show. Eu digo vocês todos, o pessoal do online extremamente, né, dedicado ao concurso, carinhoso com a gente, manda mensagem elogiando. O presencial não manda mensagem nenhuma, né? O pessoal não gosta da gente, né? Eu estou carente hoje, assim, um pouco. Então, o presencial não gosta, mas o pessoal do online ama a gente, tem o pessoal do Brasil inteiro. Obrigado pela confiança, pelo carinho. Então, assim, elogiando o material de apoio, realmente, pessoal, é um livro na sua mão para você estudar. Então, o curso tem todos os elementos para você compreender o assunto e ter um aproveitamento maravilhoso na prova. Então, a gente quer também registrar, dar os parabéns a vocês e retornar esse carinho para vocês todos, dando parabéns pelo entusiasmo, né, pela fé, pela dedicação, pelo empenho com o curso. E eu comentei aqui também, eu tenho feito muito isso aí com o pessoal de segunda fase, e o nosso curso como um todo é o seguinte, faça desse momento um momento gostoso, prazeroso, bom. Não acho ruim estar estudando, né? Não é nivelar por baixo, não, mas tem uma galera que queria estar aqui e não pode. Motivo de saúde, de família, de dinheiro mesmo. Muitos não podem. Então, assim, não é uma questão assim, eu sou. Não, mas é uma bênção estar com vocês aqui. E vocês estarem nesse momento também, tá? De repente, é o momento de você suprir faculdade que não ensinou o assunto direito. Quantas coisas você tem visto aqui que nem sonhou em ver na faculdade? Então, não é gostoso estudar? Não é bacana você aprender? Não é legal você ir advogar com insumo para atender um cliente? Não fazer bobagem? Não fazer ação de apelação quando cabe agravo? Né? Não ficar falando mal de você porque você é um péssimo profissional? Não é verdade? Pois é. Aqui a apelação que no RO em trabalho, você entende? Então, faça desse momento um momento de prazer. E com fé em Deus, cada um com sua prece, com sua religião, tenha certeza que com esse nível que está, com esse volume de aulas, e com esse entusiasmo e dedicação de vocês, né, em relação à aula e tudo mais, a matéria de apoio, essa aprovação já chegou, tá bem? Amém, amém, amém. Fiquem com Deus, pessoal. Um beijo grande e o show continua, né, com o nosso Dieguito aqui. Tchau, tchau. Rapaz, eu lembro quando você era advogado. Quando você era advogado, não tinha esse negócio de mandado de segurança em latim, não. Depois que virou desembargador, ficou chique. Right. Rapaz, você tá que tá. Rich, que chama, é? Rich. Rapaz, chega em bola a língua só de falar um negócio desse. Você tá bem, viu? E hoje, vou até falar aqui, pessoal, né? Hoje aqui, essa segunda fase. Hoje é um momento assim de alegria imensa aqui para a família Sajais. Muito embora, né, o mestre Aras, muitos já saibam que foi escolhido aí pelo 5º Constitucional para ser desembargador aqui no TJ, na Bahia. Já está até trabalhando, e trabalhando muito, inclusive, está ralando muito. Coisa mais difícil do mundo é falar com esse homem hoje em dia, porque está sempre no gabinete, sei lá, trabalhando. Inclusive, disponibilizou um número de WhatsApp para poder atender os advogados. Que coisa fantástica. Isso aqui a advocacia ganha muito com um cara desse lá no tribunal. E aí a gente estava até comentando aqui, rapaz, isso aí ele eleva um nível, porque os outros vão ter que seguir esse padrão, porque ele está imprimindo um ritmo diferente de trabalho lá, e isso dá cada vez mais a certeza para a gente aqui, de que nós advogados fizemos a escolha certa da pessoa para representar o nosso tribunal. E ainda mais
esse momento de hoje é um dia muito especial, que hoje é o dia da posse dele, da cerimônia de posse solene aí do Mestre Aras. Hoje, às 17 horas, lá no Tribunal de Justiça, quem puder comparecer aqui do presencial, comparece lá para poder prestigiar o Mestre Aras, eu sei que ele vai ficar muito feliz, já falou aqui, ele mandou mensagem para todo mundo, dizendo que vai ficar feliz. Eu, infelizmente, não vou poder ir, porque tem uma aula na segunda fase aqui. Como é que vem? O fato é que ele é parte da vitória. Eu sei que a gente contribui, né? Contribuiu com a vitória dele, muito mérito dele, obviamente, mas assim, eu me sinto já, da minha parte pelo menos, do que eu fiz pela campanha dele, eu sinto já com a minha tarefa cumprida, e eu sei que agora é só a gente colher os frutos dessa eleição, os bons frutos, diga-se de passagem, de tudo isso que ele já está fazendo, né? Já vai receber um selo lá de mérito ao judiciário, o cara é fantástico, bicho. Então já está recebendo aí, hoje quem puder comparecer, vai lá, dá um abraço no Mestre Aras aí, que ele merece esse abraço nosso, esse carinho da família Sejais. Hoje, ele está falando aqui, né, que vão mandar aí, vão disponibilizar uma lista para rodar, para quem quiser, o material de 1.000 não sei quantas questões. Já está rodando, ele, pô, nem me avisaram, é porque ele não é mais dono do curso. Aí ele está achando que mandem alguma coisa aqui, então não mande mais nada. Então as coisas acontecem aqui sem ele, porque ele está lá representando o Tribunal de Justiça, com certeza elevando o nível, né, do nosso tribunal e puxando aí, tomara que os outros desembargadores também sigam essa mesma linha, esse mesmo exemplo que você está dando para a gente, viu? Bom ter você com a gente. Valeu, mestre. Vão lá hoje, hein, para poder dar um abraço no Mestre Aras. Você de casa que é de Salvador também, vai lá, dá um abraço nele. Bom, como eu estava falando aqui com vocês, do caso 1, do caso 2, né? As contribuições previdenciárias desse caso 1 aqui, são as contribuições originárias, são aquelas originárias do contrato Justiça Federal. Aquelas derivadas, que são derivadas de uma sentença, essas vão ser executadas, inclusive, de ofício na Justiça do Trabalho. Aí eu quero falar uma coisa muito importante para você. Preste atenção, sai da sala não, hein, que vai cair uma questão dessa na prova. Presta atenção, que já caiu, pode cair de novo. Olha lá, presta atenção. Observa aqui o detalhe que é importante. Uma vez aqui eu estava na revisão de véspera da segunda fase em Direito do Trabalho, e as nossas segundas fases são todas abençoadas e iluminadas mesmo. Na nossa segunda fase de Direito do Trabalho, aconteceu um fenômeno, eu posso dizer assim, né? E aí o que eu vou contar agora para vocês, é só para quem tem fé para acreditar. Se você não tem fé suficiente para acreditar ou prefere não acreditar nisso, eu respeito de todo o coração também. Mas o que eu vou falar aqui, quem tem fé acredita no que eu vou falar aqui, o que aconteceu. Eu estava nessa exata sala aqui, nessa mesma sala, dando aula no 24º exame de ordem, segunda fase, revisão de véspera. E aí, eu, na minha fé, acredito muito, e porque eu tenho essa convicção, sei que isso já aconteceu comigo algumas vezes, acredito muito que Deus se comunica com a gente, inclusive eu já ouvi a voz de Deus falando comigo algumas vezes, e eu acredito muito nisso, que não é acreditar, eu tenho convicção de que isso é verdade. Se você não acredita, eu respeito também, logicamente, não tem problema nenhum isso não. Mas quero só compartilhar isso que aconteceu, que de fato aconteceu comigo nessa revisão de véspera. Eu estava dando uma aula de competência, eu estava dando uma aula de processo do trabalho, era a revisão de véspera, de tarde, e aí eu comecei a falar de um assunto, aí fui falando outro assunto. Vocês estão vendo que competência é um dos primeiros assuntos que a gente fala, né? Então eu já estava lá no meio da revisão, e eu não falei de competência da Justiça do Trabalho, eu não ia falar de competência, porque na revisão de véspera a gente seleciona algum assunto ou outro só, porque não dá para falar de tudo. É um dia só da revisão. E aí eu estava dando aula de processo do trabalho na revisão, e aí de repente, do nada, eu ouvi a voz falando comigo. Fala sobre competência da Justiça do Trabalho. Eu tomei um susto, eu falei, meu Deus, se eu não soubesse que era a voz de Deus, eu ia dizer que eu estava maluco. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a conversar com Deus, dando a aula e conversando aqui na mente, né? Falei, mas eu vou falar o quê? Um assunto tão grande, tanta coisa que tem. Eu ouvi de novo. Fala sobre as contribuições previdenciárias. Aí eu falei, não, agora já deu até o que é para falar. Parei a aula do nada, falei, galera, para aí, vou fazer uma janela aqui no meio do assunto, era um assunto que já não tinha nada a ver com competência, falei, para aí, vou fazer uma janela no meio do assunto, que eu quero conversar um negócio com vocês. Aí falei, expliquei a eles, caso 1, caso 2,
quando era competência da Justiça do Trabalho, quando a Justiça do Trabalho era incompetente, e encerrei o assunto, exatamente o que eu acabei de falar com vocês, e encerrei o assunto e continuei no assunto que eu estava antes. O pessoal não entendeu nada. Oxe, esse bicho é doido. Falando um negócio, do nada ele muda, fala de um assunto e volta, e continuei. No dia seguinte, não só caiu na prova, como caiu 2 vezes. Caiu uma preliminar na peça e outra falando nas questões discursivas. Caiu uma na peça e uma letra das questões, a mesma resposta. Se não é Deus, eu não sei o que é, porque eu não sou, eu tenho certeza, né? Não tenho essa capacidade, não tenho contato com ninguém lá dentro, mas eu sei que eu tenho um contato lá em cima, então acredito com certeza que isso é Deus falando com a gente, tá? Não estou falando isso para dizer que você tem que fazer a segunda fase em direito do trabalho, não tem nada a ver, porque não bote a responsabilidade de Deus nisso, é você com a matéria que mais toca o seu coração. Mais para frente, quando estiver no período de inscrições, a gente vai ajudar você aqui a escolher a matéria para a sua segunda fase. Vai dar algumas dicas aqui de como é que você escolhe, mas uma coisa eu já digo para você. Aqui no nosso curso a gente tem trabalho, ADM, penal, tributário e constitucional. Não aconselho que você escolha nem civil, nem empresarial, porque a gente não tem aqui no curso. E aquela coisa, time que ganha não se mexe, né? Então, para manter no mesmo time, já vá pensando em alguma dessas 5 matérias aí, tá? Lógico, se quiser escolher direito do trabalho, vai ser muito bem acolhido por mim. Mas se você quiser escolher qualquer outra matéria, você vai ser acolhido por todos os professores, eu não tenho dúvida nenhuma disso. A qualidade aqui é a mesma para os 5 cursos. Então, eu não tenho nem como dizer qual é o curso melhor. Os 5 são muito bons e, em pé de igualdade, todos são muito bons, tá? Então, escolha pela disciplina, e dentre essas 5, a disciplina que mais toca o seu coração, tá? Mas lá para frente a gente dá mais algumas dicas. O que eu fico triste às vezes é que o colega, como eu dou uma aula de processo do trabalho e só volto depois, às vezes o colega fala assim, pô, Diego, se eu tivesse assistido sua aula, eu botava trabalho. Por que não assistiu? Porque eu dei uma aula lá no começo, na primeira semana gratuita. É porque às vezes ele vê lá, todas de tal matéria, e uma só de processo de trabalho, porque eu só volto na época depois da prova. Aí não assiste essa uma, e nessa uma às vezes é determinante, né, para você escolher a disciplina. Vem cá que eu quero falar um negócio com você aqui ainda. Ó. Tem o caso do inciso 9, tá? No inciso 9, ele fala aqui da questão, assim, ó, outras controvérsias oriundas das relações de trabalho. E aí você pensa assim, pô, Diego, outras controvérsias oriundas das relações de trabalho, o que é isso? Esse, para mim, foi o inciso mais feliz de toda a Constituição aí. Por quê? Porque ele diz assim, ó, o que vier daqui para frente, se tiver como um fundamento numa relação de trabalho, eu aplico a teoria do imã e essa ação vai para a Justiça do Trabalho. Deu para entender? Então, isso aí nada mais é do que, esse inciso 9, nada mais é do que a aplicação da teoria do imã. O que vier daqui para frente, tiver como fundamento a relação de trabalho, essa ação vai ser processada na Justiça do Trabalho. Ok? Beleza? Tranquilo até assim? Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Ó. Em relação à competência territorial, a gente vai falar depois, quando eu estiver falando aí de exceção de competência, mas eu já comentei com vocês que a pessoa vai ajuizar a ação no foro da localidade da prestação de serviços, né? Isso aí você já sabe. Bom, vou falar para vocês aqui as minhas redes sociais rapidamente. Meu Instagram, @professor Diego Oliveira, meu WhatsApp 71994024444, para agradecer o carinho de vocês, as mensagens várias que eu recebi aqui, do pessoal do online. A Aras falou que o pessoal do presencial não manda mensagem, eu fiquei triste também, que eu só recebi do pessoal do online, né? Mas fico feliz assim. Quem quiser a questão do álcool que eu falei, eu trouxe aqui, ó. Aí vem falar comigo. Aqui, teve um colega que falou, por isso que eu peguei aqui e trouxe para cá para cima, mas depois eu vou deixar o resto lá embaixo. Gente, vou postar um quiz com perguntas sobre a aula de hoje para você responder no meu Instagram, viu? Obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus e até a próxima, porque você sabe que aqui todo dia é dia de trabalho. Valeu!